Até 8 de dezembro de 1989, cargas, pessoas, carros e caminhões eram transportados através de barcos motorizados, barcaça, que eram duas canoas unidas com parafusos e pontões, conhecido também como gaivotas. Eram transportados para os povoados de Rosário e municípios como Icatu, Morros, Axixá, Presidente Juscelino e até Humberto de Campos. As canoas e pontões eram dos famosos passadores da própria região. Tinha até a Associação dos Passadores de Rosário, que discutiam assuntos do cotidiano, como quem iria atravessar, horário, já que as travessias eram 24 horas. A todo momento tinha gente dos povoados de Rosário e de outras cidades também. E só atravessava através das canoas, barcaças ou pontões. Até 1989, a passagem custava mais ou menos 11 mil cruzados, ou R$ para a cotação atual. Porém, variava o preço, pois de pessoas era um e carros, caminhões, mercadorias eram outros preços. É o mesmo se formos comparar as travessias entre Cachoeira Grande e Presidente Juscelino no Rio Munim. Em relação às travessias, a barcaça ou faixa preta, assim era conhecida, transportava pessoas, galinhas, pequenas mercadorias. Já o pontão ou gaivota fazia o transporte de carros, caminhões, animais de grande porte como cavalos, bois, jumentos, porcos e de mercadorias pesadas. O pontão, chegando na região da Prata, e saía da região da rampa da cadeia, em Rosário, no caso da travessia de carros e caminhões. Na época, havia um fluxo muito grande de estudantes que saíam dos povoados de Prata, Itamirim, São Miguel, Namboaçu, São Simão, para cursarem o segundo grau e o ginásio, e precisavam fazer a travessia. A obrigação da prefeitura na época era garantir só o primeiro grau, ou seja, até a quarta série. Da quinta série em diante, os alunos tinham que cursar na cidade, ou sede, como preferir, pois na época não havia escola de ginásio e nem segundo grau nos povoados, cuja era a obrigação do governo do estado. Os estudantes faziam essa travessia diariamente nas barcaças e pequenas canoas. A partir da década de 70, houve um acordo entre a Prefeitura de Rosário e os passadores, cujo acordo seria a liberação das passagens para os alunos devidamente fardados. 3 turmas faziam a travessia: turma da manhã, turma da tarde e da noite. A maior parte desses estudantes são professores na faixa dos 60 e 70 anos, isso hoje. Isso mostra a persistência quando se quer aprender, mesmo enfrentando chuva, sol, lama e o perigo do matagal. Então, eles venceram na vida. Porém, muitos desistiam e hoje vivem na roça. Mas os que não desistiram, venceram na vida, salientando que desistiram porque o transporte era até São Simão. De lá até a Rampa da Prata eram mais de 2 quilômetros. Sobre a ponte. O governador Epitácio Cafeteira, paraibano, que se mudou para o Maranhão ainda pequeno, em um convite que fizeram ao povo rosariense, convida a inauguração da ponte, que se deu em 8 de dezembro de 1989. Nesse convite deixa claro que o adeus às embarcações chegou. Mas, na realidade, até hoje, pessoas ribeirinhas ainda utilizam desses meios. O projeto sobre a ponte, que ligava a sede de Rosário ao povoado Prata, já existia desde 1930, mas os projetos fracassaram devido a questões logísticas da época. Ainda na década de 80 foi iniciado
um projeto sobre a construção de uma ponte sobre o rio Itapecuru, mas devido a vários empecilhos, o projeto foi deixado para trás. Porém, ainda se vê vestígios na rampa quando a maré baixa, como as colunas de concreto da ponte, que não teve êxito. A ponte de Rosário, que era conhecida também como a Ponte da Fé, e que hoje é conhecida oficialmente como Ponta Monsenhor Luiz, este sendo uma grande personalidade nas décadas de 60, 70 e 80. Foi vista como uma das prioridades do governo cafeteira, que governou o Maranhão de 1977 até 1990. Até porque existia uma reclamação cada vez maior dos grandes comerciantes e população da região do Munim, isso em relação ao transporte e escoamento de produtos e mercadorias para São Luís e de São Luís para a região do Munim. Isso porque as canoas, pontão e barcaças não atendiam mais às demandas, pois o fluxo de produtos era muito, principalmente da região de Morros, ou de mercadorias provenientes de Cachoeira Grande, Juscelino, Nina Rodrigues e até de Urbano Santos, vinham para Morros através de canoas. Então era preciso a construção de uma ponte. Com o crescimento da região do Munim, como Morros, Axixá e Catu, com comércios e lençóis maranhenses como Humberto de Campos e Barreirinhas, com o turismo, era necessária a construção de uma ponte sobre o rio Itapecuru, que ligasse a sede de Rosário à região da Prata, lá do leste do rio. Esses fatores foram a grande pressão sobre Cafeteira e que foram fundamentais para a execução da obra. O governo abriu o processo de licitação para a escolha de uma empresa que construísse a ponte sobre o rio Itapecuru, e nesse processo de viabilizar recursos, um empresário rosarense chamado Lorival Parentes, em 1987, por conta própria, decidiu começar o processo de construção da ponte sobre o rio Itapecuru. Entretanto, após o processo burocrático e após a liberação dos recursos, o governo do estado, na figura do Epitácio Cafeteira, passou na dianteira do projeto, que seria findado em dezembro de 1989. Pois bem, no anúncio feito pelo governo do estado no jornal impresso da Mirante, ele faz a chamada convidando todo mundo. Foram 2 dias de festa na cidade, sendo dos maiores eventos da região de todos os tempos. A construção da ponte durou 1 ano e 9 meses e teve todo um estudo coordenado pelo engenheiro Aníbal Pinheiro, que na época era secretário da Secretaria de Transportes e Obras Públicas. A ponte consumiu 500 toneladas de ácido antioxidante e 800 metros cúbicos de aço. 240 homens trabalharam diariamente para a construção e inauguração da ponte. A ponte tem 286 metros de comprimento. Epitácio Cafeteira e Vaz Saldanha tocam a placa da inauguração da ponte. Participaram da inauguração da ponte de Rosário o então governador Epitácio Cafeteira, o presidente da Assembleia Legislativa Vaz Saldanha, político muito influente rosariense nas décadas 70 e 80, o deputado federal Sarney Filho, que foi representar seu pai, o então presidente da República José Sarney, e o prefeito de Rosário na época Orlando Aquino, além de mais de 12 mil pessoas. E é claro, em eventos desses portes não poderia faltar atrações, e os convidados da época para animar a população foram os Bumba Meu Boi de Axixá e Bumba Meu Boi de Santa Rita. Eles animaram a todos que se faziam presentes ali. E então o governador e todas as autoridades estaduais e federais e a população se juntou e fizeram a grande caminhada, a travessia, não em canoas, não em barcaças, não em pontões, e sim em uma pista em cima de uma ponte. A ponte de Rosário,
que também foi chamado de Ponte da Fé, era algo tão aguardado pela classe política e econômica da região de Rosário e da região do Munim, que eles poderiam até dizer que, pelo tamanho do evento, Rosário poderia ter suas histórias importantes. Aliás, duas histórias importantes. A fundação do município no Forte Calvário, em 1620, a partir de Bento Marcel, e o segundo momento, com a inauguração da ponte, em 8 de dezembro de 1989. Até o próximo vídeo, se inscrevam no canal.